Dentro de poucos minutos a gente vai fazer uma coletiva de imprensa aqui, bem em frente ao Capitólio. Aquele ali é o Capitólio, é o Congresso americano. E dentro de alguns minutos a gente vai ter aqui a imprensa de vários países do mundo, imprensa americana, para a gente poder relatar exatamente o que tem acontecido no nosso país. Hoje não há diferença entre Brasil e Venezuela no que diz respeito ao aparelhamento das instituições, a perseguição política, a violação dos direitos humanos. O motivo de nós estarmos aqui hoje é para divulgar o mundo que está acontecendo. O mundo está prestes a ter uma nação transformada em uma ditadura e parece que a imprensa nacional não se preocupa com isso, não divulga a verdade, o que faz com que a imprensa internacional não saiba da realidade. Então hoje nós temos aqui um momento único, um momento ímpar de poder finalmente divulgar o que está acontecendo. Nós falaremos sobre as perseguições ilegais, sobre os inquéritos ilegais, sobre as buscas e apreensões cometidas contra deputados federais por suas palavras. Nós falaremos que os corruptos estão completamente soltos agora e aqueles que denunciavam a corrupção estão sendo perseguidos, traficantes estão sendo soltos, fugitivos de prisões de segurança máxima, a liberdade de expressão sendo completamente destruída por uma resolução de um ministro da nossa Suprema Corte. Tudo isso será relatado hoje. O mundo hoje vai entender que o Brasil está agindo exatamente igual à Venezuela ou até mesmo pior. Chega dessa ditadura, chega dessa perseguição contra a oposição. Dizem que a Venezuela é a democracia aos olhos do mundo porque lá se persegue a oposição. Mas o que acontece no Brasil é exatamente a mesma coisa. Se persegue a oposição, então hoje aqui, naquele púlpito, a imprensa vai ficar sabendo a verdade. E hoje e amanhã teremos ainda agenda com outros congressistas, com deputados americanos, para nos ajudar a conseguirmos mais comissões. Eles trabalharam para vetar a Comissão dos Direitos Humanos, na qual nós falaremos exatamente o que está acontecendo. Preparamos o documento, preparamos os nossos discursos, tudo estava pronto, mas o medo do sistema é tão grande, o medo de que a verdade seja divulgada é tão grande, que eles conseguiram trabalhar para vetar a nossa comissão. Pois bem, nós tiramos o intermediário, vamos falar agora diretamente com a imprensa internacional e eles estão dispostos a nos ouvir. Os documentos que nós divulgamos aqui, os nossos testemunhos foram mais do que bastante para instigar a curiosidade. Eles estão em alerta e o mundo vai saber, pessoal. Dentro do Brasil não há mais o que fazer. Inclusive, o simples fato de estarmos aqui hoje, lutando para resgatar a nossa democracia, já pode ser o bastante para que quando a gente chegue em nossas casas, quando nós pusermos os pés no solo brasileiro, o alvo em nossas costas será maior ainda. Perseguição, busca e apreensão, censura, bloqueio fiscal, bloqueio judicial, tudo pode acontecer, até mesmo a nossa prisão. Mas a gente não está aqui nem pela nossa liberdade mais, é para a liberdade do nosso povo, que está muito acima da nossa vaidade, ou até mesmo da nossa própria liberdade física. O Brasil tem que ser livre. Ou nós libertamos o Brasil dessa ditadura do judiciário, ou os nossos filhos pagarão o preço. Falarei aqui também um detalhe interessante da pesquisa que mostra que praticamente metade da população brasileira acredita que hoje nós vivemos numa ditadura do judiciário. Metade do Brasil acredita que nós vivemos numa ditadura do judiciário. Isso já deveria ser mais do que o bastante para levantar o alerta no mundo inteiro. Vou falar da pesquisa que mostra que a maioria do Congresso também já percebeu que ministros do STF estão desrespeitando as prerrogativas do Congresso, estão anulando as nossas decisões e legislando por conta própria. Em nenhuma democracia, nada disso que eu falei para vocês poderia estar acontecendo. Mas no Brasil está. Nós temos jornalistas exilados aqui nos Estados Unidos, nós temos comentaristas, comentarista de podcast exilado aqui nos Estados Unidos, juíza exilado nos Estados Unidos, e o pouco que nós conversamos com congressistas foi o bastante para eles ficarem de orelha em pé. Muitos disseram, eu não sabia que estava desse jeito, eu não sabia que era tão sério assim. É claro que não, porque a imprensa faz questão de passar pano. A imprensa brasileira faz questão de passar pano, mas agora acabou. Agora eles vão saber. Mesmo que isso nos custe a nossa liberdade, afinal de contas, lutar contra uma ditadura, aquilo que você coloca em risco é sempre a sua liberdade. Nós vamos falar o que está acontecendo aqui. Ore por nós, espero que o que seja divulgado aqui corra pelo mundo inteiro e que sirva para frear a sanha autoritária daqueles que odeiam a liberdade individual do nosso país. Um abraço. Political power. There is vast evidence that this is exactly what is going on in Brazil today, where investigations, inquiries, media bans, content removal orders are used to single out the opposition to President Lula. I am preparing legislation that will address these issues. We will call it the Brazil. É criminoso. E, infelizmente, esse crime tem cúmplices aqui na América também. Alguns desses cúmplices estão bem ali atrás, nessa bela casa que deveria ser um farol para o mundo livre. Outros
estão algumas quadras daqui, na Avenida Pensilvânia, onde fica a Casa Branca. Isso é só dizer os fatos. De acordo com inúmeros relatos de imprensa, o governo Biden não poupou esforços para interferir na eleição brasileira para garantir a eleição de Lula da Silva. Mesmo agora, amigos de George Soros e do Foro de São Paulo, no Partido Democrata, buscam calar nossas vozes. E como Lula da Silva pagou por todos esses bons serviços fornecidos pelos democratas? Ele antagonizou todos os pontos americanos mundialmente, alinhando o Brasil com o Hamas, com a Venezuela, com Cuba, com a Rússia, com o Irã e, claro, com a China. Sob a sua liderança e no BRICS, o Brasil está ativamente trabalhando com a China para minar a soberania do dólar como uma moeda internacional. Isso precisa acabar. Eu insto os congressistas americanos a fazerem suas responsabilidades de fiscalização para promover o interesse americano e restaurar os direitos humanos inalienáveis dados a todos nós pelo nosso Criador. Como os pais fundadores desse país, de forma tão eloquente, descreveram. Isso é o que pedimos. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Ouvimos então Paulo Figueiredo, você que está conhecendo o Epoch Times Brasil agora, a gente deve estar hoje à noite com o Paulo aqui nesse canal. E para lembrar o que Lula fez desde que tomou posse, eu presido a Comissão da China, eu já presidi 99 comissões sobre direitos humanos, sobre violações de direitos humanos do Partido Comunista Chinês, especialmente com Xi Jinping, que atualmente está cometendo genocídio contra os uigures. E Lula, quando perguntado, não faz nada a não ser passar pano para Xi Jinping, fez com Maduro, fez com Cuba. E claro, é ultrajante como o presidente de um país, como vocês disseram, compara Israel e o que estão fazendo contra um ataque terrorista do Hamas. Eu gostaria de lembrar todos, leiam não só o que eles falam. A carta do Hamas de 1988 deixa claro que querem todos os judeus mortos.